Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Giro de Notícias. Hoje eu estou aqui com a Carolina Pires. Ela tem 34 anos, ela é professora de Geografia da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro e mãe de dois filhos. Ela é preta e feminista. A primeira pergunta é sobre a questão da negritude. Ela vai além da cor da pele. É muito a questão de você se reconhecer como negro, é muita questão de herança cultural e de traços. Quando alguém questiona traços relacionados aos negros, é uma forma de racismo contra os negros de pele clara? Sim, eu acho que é uma questão assim, a gente ainda está engatinhando em algumas questões aqui no Brasil em relação à questão negra, né? O se reconhecer como negro, a gente está reconhecendo, mas a gente ainda engatinha muito. Mas eu acho que sim, é uma forma de você discriminar, sim, é uma forma de você tentar amenizar as características, os fenótipos, né, de negros e tal, e a gente tenta, as pessoas que se dizem não racistas, mas na verdade são, é para tentar amenizar um pouco essas características e dizer, não, mas eu não sou racista, mas você tem os traços tão finos, você não tem o cabelo cacheado ou o cabelo crespo, mas é sim. Uma coisa que é muito engraçada é que se a gente para olhar, mais da metade da população do Brasil é negra ou parda. Só que se a gente constar nisso, as pessoas não se reconhecem como negros, como pardos. Eu digo por mim, por exemplo, eu sou pardo, só que para muitos eu entro muito nesse aspecto do eu sou claro demais para ser negro, a minha mãe é negra, meu pai é branco. E ao mesmo tempo eu sou escuro demais para ser branco. Então, eu tenho um tom de pele, às vezes, mais escuro que uma pessoa que tem traços negros, a respeito do fenotipicamente, não foi isso que você falou? E Isso. aí, por elas, eu já ouvi que eu não sou negro. Da gente Sim, se. e até inclusive assim, em alguns grupos, né, não estou querendo polemizar, mas até inclusive em alguns grupos de negros também existe essa diferenciação, né, esse colorismo mesmo de chegar e falar, Era você essa não é tão pergunta branco, que eu você ia não é te tão fazer. negro, exato, você não é tão branco, você não é tão negro, e você fica naquela assim, eu também sou, em teoria, né, me colocaram na minha certidão de nascimento, me colocam como parda, né, me reconheceram como parda na época, e aí você fica nessa de você é pardo, você é negro, você não é, e é uma questão muito mais cultural do que só o tipo de Sim, cabelo, do que a cor da pele, do que a forma que você tem o seu rosto, é muito mais do que isso, mas de fato, né, é, convém do ambiente que você está, o que você vai ser. Se você está entre negros, você vai ser o branco da história. Mas se você está entre brancos, você vai ser o preto da história. E aí fica bem difícil porque a gente às vezes fica assim, pô, em que caminho que a gente tá, para onde que a gente vai, né? a diferença de colorismo, afrodescendente, afro-bege, e qual seria a melhor forma da gente aprender a respeito sobre essas nomenclaturas, por assim dizer? Olha, eu acho que a forma da gente se informar sobre essas nomenclaturas, eu acho que eu falo até com os meus alunos assim, acho que a gente tem tanta ferramenta hoje em dia, sabe? Um Google é tão maravilhoso para tantas coisas. Eu acho que não custa nada a gente pesquisar um pouquinho e se aprofundar, pegando alguns autores importantes que discutem aqui no Brasil ou fora do Brasil relação do colorismo, o afrodescendente e o colorismo, eu até sei, entendo, não completamente, não domino completamente, mas o afrobege já me dá um negócio assim, de uma palpitação que já carrega alguma coisa preconceituosa que talvez eu não goste muito desse termo, né? Mas a Uhum. questão da afrodescendência eu acho que é importante, que é o que a gente está falando. O ser negro não é só a cor da pele. O ser negro tem toda uma ancestralidade por trás que a gente tem que levar em consideração e se reconhecer negro. Que talvez também o que muito desses pardos, né, ditos pardos, não conseguem se reconhecer é exatamente por isso. Uma das nossas perguntas justamente é sobre essa questão de ser colocado pardo, enfim, o negro claro, termos que às vezes são pejorativos. Você acredita que isso é uma forma, é algo estrutural na nossa sociedade para retirar a negritude das pessoas? Seria uma forma. Sim, é até uma forma assim de preconceito, né? De você. Mas também é o que eu tô falando, eu acho que também é uma construção histórica, né? Eu acho que durante muitos anos
a gente aceitou que o negro era só aquele que era preto, do nariz largo e do cabelo crespo, né? Só podia ser isso, e se você fosse um pouquinho mais claro, você já era considerado pardo, ou se você tivesse essa mistura, né, do pai branco com a mãe negra, ou do pai negro com a mãe branca, você era considerado pardo. O que, na verdade, hoje, isso é muito recente, a gente sabe que não é dessa forma que a gente enquadra uma pessoa parda. Eu acho que é um processo, uma construção histórica que a gente está formando, que a gente vai mudar isso, e que as pessoas ainda se consideram pardas, porque existe um preconceito, sim, quando você fala eu sou negro, é difícil, não é fácil. Ser negro no Brasil não é fácil, e se reconhecer negro no Brasil também não é fácil. Então, esse pardo, sim, carrega um racismo, carrega um preconceito, mas carrega também um receio dos pretos também em falar que são mesmo pretos. Esse ano, a gente falou sobre coisas muito importantes, né? Por exemplo, no Big Brother, foi se levantado muito a questão do colorismo através do Gil. Mas você acredita que para esse assunto, porque assim, o Big Brother ele é como se fosse uma vitrine, né? Uma vitrine onde fala tudo da nossa sociedade, né? Trata pequenos aspectos da nossa sociedade. O que que você acha que levou a esse estopim, ser falado isso em rede nacional? E o que que você acha das discussões que foram criadas aqui fora? Um programa como esse, ou um programa de rede nacional, que tem uma grande audiência, eu acho que é importante para a gente entender. Mas eu acho que, como eu falei também, assim, a gente ainda patina muito, a sociedade brasileira ainda patina muito em relação a esses conceitos, em relação a se reconhecer como negra, a reconhecer essa ancestralidade. Então, acho bom para você iniciar uma discussão. No mundo não, né? No país que a gente vive hoje, tem muita gente que vai lá e vai desviar essa história toda. A gente viu não só na questão do Gil, mas na questão também da Carol Conká, que se desviou completamente a história e que parece que foi uma coisa assim, ó, tá vendo? Quando o preto tá ali, tendo voz, tendo vez para falar, para ter oportunidade de colocar a sua bandeira ali, ó como é que ele faz tudo errado, né? Que é isso que saiu. A Sim. mais preta da história saiu estigmatizada, cancelada, né? Mas eu acho importante. Acho que a discussão tem que ser levantada, mas a gente tem que levar mais a sério essa discussão. É colocar mesmo a discussão em pauta de uma forma em que as pessoas tenham de verdade acesso a essa informação e que a gente discuta com propriedade, com conhecimento e com pessoas que tenham o conhecimento disso. Não é com um menos preto e um mais preto, vamos discutir agora o que foi essa discussão que foi levantada no Big Brother. Eu acho que a gente tem que se aprofundar e tomar cuidado, porque a nossa pauta é importante, mas usam muito a nossa pauta politicamente de forma errada, ainda mais nesse governo, nesse momento da sociedade que a gente vive, em que tudo ou é A ou é B, né? Quais políticas públicas você, enquanto professor, enquanto ativista, deveriam ser adotadas na sociedade para a gente já começar a explicar sobre a diversidade de tons de pele, tanto de negros quanto de brancos? Olha, eu acho que é importante como professora, né? Eu sou formada desde 2011, 2012, e confesso que na universidade eu não tive, não é que eu não tivesse, mas eu tive pouquíssimas discussões sobre isso. Eu tô falando assim de 10 anos atrás. Como eu tô falando, também é uma construção e eu acho que a gente avançou muito ao longo desses 10 anos. Acho que é importante a gente discutir essas coisas com quem vai educar a população. Quem está se formando para ser professor, a gente tem que se formar. Existe uma lei até direcionada para a gente, que é a 10.639, não lembro agora qual ano, mas é uma lei importante para a gente falar sobre afrodescendência, falar sobre cultura indígena, que a gente tem que falar, mas é uma lei, né? Deixar de ser lei e passar a ser uma prática dentro da escola é outra coisa. Bom, Carol, eu quero te agradecer pela conversa, pelo assunto. Foi muito esclarecedor suas falas, foram muito pertinentes. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.